Nós estamos indo para o nosso nono culto. Nono culto. É a nona vez que nós nos reunimos como igreja, né, dessa forma. Né? E eu percebo que a gente realmente está junto, né? A gente está em unidade. Estão sendo mensagens realmente que Deus vem falando. Hoje não é diferente. Não é diferente. Né? É uma mensagem, igreja, que todos nós precisamos melhorar. Todos nós temos pontos de melhoria em tudo aquilo que nós estaremos falando. Eu tenho muito ainda a melhorar em alguns aspectos aqui, você vai entender. E você que me ouve também, eu tenho certeza que tem muito ainda a melhorar. A minha família tem muito ainda a melhorar. Não é? Então o nosso Deus é um Deus, não é? Que quer a cada vez mais nos ensinar, não é? Ele que tem um plano, né? Uma vontade, uma soberania. Então é importante nós falarmos do que ele quer dizer hoje para nós em 1 Coríntios, no capítulo 13. É um texto que com certeza você já leu, não só uma vez, mas a palavra ela é absolutamente viva. Eu tenho certeza que se todos lerem e forem fazer um estudo, um sermão sobre essa passagem, terão contextos absolutamente diferentes para o mesmo tema. 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, na verdade nós estaremos falando hoje de amor, o dom supremo. A palavra de Deus diz lá: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Pai, em nome de Jesus, Deus, é um privilégio nós estarmos recebendo de Ti essa palavra que eu tenho certeza absoluta vai nos abençoar, Pai, porque é o Espírito Santo de Deus ministrando nos nossos corações, Pai.
que nós estejamos recebendo a sua palavra nesse momento, sua palavra que vem do alto, que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar, Pai, nas nossas mentes, possa trabalhar nos nossos corações, sondar o que precisa ser melhorado, sondar todos os pontos importantes que o Senhor vem aqui nessa noite nos falar pessoalmente. O Senhor é muito bem-vindo nas nossas casas, Pai. E que a sua palavra, em nome de Jesus Cristo, seja revelada nessa noite, sem nenhum tipo de interferência, caindo por terra tudo aquilo que possa atrapalhar e interferir na condução da sua palavra. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ministrar hoje, amados, nós vamos falar hoje do amor, né? E eu disse antes de ler a palavra que esse tema, ele é muito amplo. E eu tenho certeza absoluta de que nós precisamos melhorar. E o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para isso, porque falar de amor é falar de ações essas que são através de palavras, de gestos, de olhares, que na verdade o amor é a expressão de quê, a igreja? De bênção, de cuidado, de proteção. Não é? Quando a gente fala de amor, não dá para a gente não falar de bênção, de cuidado e de proteção. E essas ações, elas são absolutamente conscientes em relação ao amado, em relação àquele a quem se ama. Aquele que é amado, ele recebe, na verdade, esse sentimento, essa ação, essa atitude que é amor. Porém, o amor que nós aprendemos com Deus, amados, e Deus falou muito, e Ele vai falar muito, esse amor, ele exige uma demanda. Ele exige de mim e de você muito mais do que um comportamento. Para que esse amor seja praticado, ele necessita de atitude. Essa atitude, ela tem que vir do interior. E dentre tantos caminhos, tantos detalhes, esse amor, ele deve reagir sempre de forma positiva, reagir a uma situação. Eu separei aqui, você não precisa abrir, 1 João capítulo 3, eu separei aqui uma reação para que a gente estabeleça o amor, que diz 1 João 3,17, igreja. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém possui recursos, aqui está falando dinheiro, posses, alimentos, roupa. Se alguém, possui esses recursos e vê seu irmão, as cartas de João são para a igreja, seu irmão passar algum tipo de necessidade, mas fecha o coração. A palavra de Deus, ela é clara. Como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma forma o quê? De reagirmos a uma determinada situação.
reagir, sentir e colocar em prática. Porque amor é decisão. Amor é colocar em prática, não é só um sentimento. Na palavra de Deus, e eu chamo a sua atenção para isso, igreja, o quanto é importante esse amor. Eu chamo a sua atenção que Paulo, ele começa o capítulo 13 da Bíblia, e ele diz que ele mostraria um caminho mais excelente de tudo aquilo que ele havia dito. Ele começa a sua palavra dizendo, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E quando você começa a ler o texto, de tudo aquilo que Paulo havia dito, de tudo aquilo que Paulo havia ensinado e ministrado, Paulo ele está se referindo às instruções da celebração da ceia do Senhor. E que nós vamos, em nome de Jesus, entender isso. Porque todos nós já entendemos a ceia do Senhor. Ministramos a ceia do Senhor todo primeiro domingo. Temos ensinamentos. Uma outra coisa mais excelente que o próprio apóstolo Paulo diz são sobre os dons espirituais. Amados, estamos falando de dons de milagres. Estamos falando de dons de falar e interpretar línguas. Estamos falando de dom de cura. Dons espirituais. E mesmo quando o apóstolo Paulo fala de tudo isso, e nós sabemos que dons espirituais, eles têm uma relevância no corpo absoluta. Porque os dons espirituais edificam o corpo, que é o corpo de Cristo. Tanto é verdade que na sequência o apóstolo Paulo diz o quê? Da unidade da igreja. A importância da unidade da igreja, do corpo de Cristo. E Paulo começa a falar desse corpo bem ajustado, onde o olho tem que ser olho. Os olhos têm que ter a função de olhos. Então, se eu sou o olho da igreja, o que eu estou vendo? O que eu estou abençoando com os meus olhos? Os meus olhos estão sendo críticos ou não? Enfim, então o apóstolo Paulo, ele vai falando desse corpo ajustado, ou de repente a mão que afaga, a mão que protege, a mão que ora, a mão que cura, a mão que unge, a mão que abraça. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai falando da relevância de assuntos importantes. Fala principalmente do cuidado que nós, como igreja, como corpo, temos que ter um para com o outro. Esse cuidado em orar, esse cuidado em cuidar, esse cuidado de amar, esse cuidado de proteger, nós como irmãos, nós como o quê? Como corpo. Porém, Paulo, ele discorrendo tudo isso que eu já acabei de te falar, e fala, amados, eu vou te passar um caminho ainda mais excelente. E nós vamos entender por que ele é mais excelente. Quando ele começa aqui no verso 1 dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei o quê? Como bronze que soa ou como símbolo que retine. Estava conversando até com o Giovanni. Os símbolos são aqueles pratos, você que é levita, você sabe. Aqueles pratos, né, da bateria. Não é? O que é retinar? É desafinar.
Então, de que adianta, não é? Aquele prato bonitinho que serve para dar o ritmo, que dá a sequência, ele ficar o quê? Retinando, desafinando. Falar em língua sem amor. Falar a língua dos anjos sem amor. É esse prato que estará o quê? Desafinado, retinando. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. E Paulo, ele continua dizendo, mas ainda que eu profetize, amados, profetizar é ser boca de Deus. É ter o próprio Espírito Santo soprando que você deve falar do alto. Profetizar, conhecedor de todas as ciências e mistérios. O apóstolo Paulo fala da fé. A fé seja tão alta a ponto de transportar montes. Mas se eu tiver tudo isso sem amor, nada disso terá importância. De nada adiantará. Sem amor, a igreja, em nome de Jesus, nós temos que entender isso. Eu tenho que entender isso. Sem amor, nós somos absolutamente incompletos. E Deus fala também de fortuna, lá no verso 3. Ele fala aqui das pessoas que têm o quê? Dom de contribuição. Ainda que você tenha dom de contribuição, ainda que você pegue tudo e distribua todos os seus bens aos pobres. Existem certas pessoas que têm esse dom de contribuição. Isso é um dom. E quanto mais ela contribui, quanto mais ela abençoa, nós já falamos isso, mais Deus vai dando para abençoar. Mas não é o dinheiro, isso é o quê? É o amor. O amor que tem que vir atrás dos nossos atos, das nossas atitudes. Simplesmente por um motivo. Porque se não for assim, é obra morta. Nós não estaremos edificando o reino. Estaremos fazendo a obra, sim, mas absolutamente morta. Porque vai faltar o quê? O amor. Por quê, amados? Porque a essência de Deus qual é? Amor. O que é essência? A minha essência é carne e osso. E bastante carne e osso. Bastante. A minha essência de corpo é o quê? Carne e osso. Eu tenho uma essência espiritual. Eu tenho uma essência de alma. Deus, ele é espírito, é a essência dele. Amém, igreja? A essência dele é o quê? É amor. É essa a essência dele. Então, se eu e você servirmos a Deus, nós temos que buscar a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Amor. É por isso que ele espera que eu e você tenham o quê? Línguas, dom de línguas? Amém. Dom de profecia? Amém. Dom de contribuição? Amém. Mas que a nossa essência seja o quê? Amor. E a gente precisa observar a dificuldade disso para nós. Eu e você temos dificuldades. Porque nós servimos a um Deus santo, um Deus soberano, um Deus cuja essência é amor, mas a nossa essência, o nosso DNA qual é? Do pecado. São polos absolutamente o quê? Distintos. Que o que nos une é o quê? Cristo Jesus. É só Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não há como buscar essa essência de Deus sozinho. E sim através de quem? De Jesus Cristo. Mas eu vivo no mundo. Eu estou no mundo.
Os meus olhos, às vezes, eles veem coisas, e os seus olhos veem certas coisas que nós não poderíamos ver, mas a gente vê. Então, na verdade, igreja, existe um conflito. E nós, como cristãos, e repetidas vezes nós falamos isso, não há outra forma de nós termos esse amor senão de buscar quem? O alvo que é Cristo Jesus. Buscar a essência de Deus. Porque eu e você, igreja, eu e você, nós possuímos uma batalha interna. Por quê? Porque a nossa natureza espiritual, a nossa natureza de espírito, ela deseja o quê? Obedecer a Deus. Sim ou não? A minha natureza, a sua natureza, e eu não estou falando se é pastor, se é levita, não. A nossa natureza como cristãos que somos, a nossa natureza espiritual é de obedecer a Deus. E o desejo da natureza carnal, o que é? É seguir o nosso próprio caminho. Não é isso que acontece? É exatamente isso que acontece. Existe uma dualidade que nós saberemos como vencer. O próprio apóstolo Paulo, igreja, ele fala isso. Ele evidencia isso em Romanos. Se você não quiser ver também, abrir, por favor, você não abre. Eu estarei lendo Romanos 7, a partir do verso 14, que ele discorre. É impressionante o apóstolo Paulo que diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer, o bem que está em mim, mas não é o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse texto evidencia o quê? Esse conflito. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo diz, porque na carne não habita o quê? Bem nenhum. Não há bem nenhum. Então, quanto mais a minha carne é maior, menos bem nós possuímos. Então há realmente esse conflito. Porque, na verdade, o meu objetivo e o seu objetivo está definitivamente, igreja, é definitivamente num processo de crescimento, de santificação. Nós precisamos estar nesse processo, cujo objetivo o que é? É refletir o amor de Cristo. Esse é o meu objetivo e esse é o seu objetivo. Refletirmos o amor de Cristo. E Paulo, ele foi tomado pelo Espírito Santo de uma tal forma para nos explicar, porque Paulo ele é muito didático para isso. Então, quando a gente vai no texto, né, a gente vai lendo e ele vai falando para você que esse amor de Deus, ele não é efêmero, ele não passa. A partir do momento que eu vou tendo esse amor, e eu vou desenvolvendo e aumentando esse amor, ele não é passageiro, ele não é efêmero, ele não vai se apagando, ele não passa. E ele faz uma comparação, igreja, meu Deus, que comparação! Ele compara quando eu e você, quando nós éramos o quê? Jovens, adolescentes.
vai lá no verso 11, não é? De Coríntios. Que coisa maravilhosa, ele diz, no 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então eu comecei a lembrar da minha infância. Comece a lembrar da sua infância. Cada um teve uma infância. Eu, por exemplo, joguei muita bolinha de gude, a fubeca. Eu morei um tempo num lugar lá em São Paulo, na Moca. Depois de 6 anos eu fui morar nos arrebaldes de São Paulo, lá perto de São Caetano. Ali não tinha asfalto. A minha rua foi ser asfaltada quando eu tinha 18 anos, então eu vivi uma infância maravilhosa. Tinha 2, 3 campos de futebol, nem assim eu aprendi a jogar bola, mas tinha lá para aprender a jogar bola. Então a minha infância, quando eu leio isso aqui, eu resgato a minha infância foi maravilhosa. Nós tínhamos lá as figurinhas, o nosso peão, nós tínhamos as nossas brincadeiras entre nós, o pique-salva, você sabe do que eu estou falando. Nós tínhamos o futebolzinho na rua, Nós tínhamos a pureza das nossas amizades, nós éramos unidos, todos nós, com poucos recursos, é verdade, mas todos unidos. E então, quando eu comecei a ler, puxa vida, eu voltei no tempo, de bons tempos. De bons tempos, tempos que eu fui abençoado, eu e meus amigos. Até me emociono de falar, porque foram tempos maravilhosos, a minha infância foi maravilhosa, não é? Eu acredito que a sua também, se você for colocar na memória, puxa vida, deve ter tanta coisa boa que você fez, tanta peraltice. Outro dia eu estava falando para os meus filhos que estavam estudando, eu era o recordista de fazer castigo quando chegava em casa, porque eu tinha um costume, rapaz, de imitar porco na escola. Então, o porco era o João, então eu chegava lá 1000 vezes no papel ao máximo, não devo imitar porco, não devo imitar porco. Então, eram coisas assim da infância, peraltices, não é? Puxa vida, quem dera que as peraltices fossem assim hoje. Mas onde é que o apóstolo Paulo ele quer chegar aqui? O que ele está querendo dizer? Que tudo isso que eu passei, que tudo que você passou, são lembranças. Passaram. Tudo aquilo que você tinha, todo aquele amor por aquelas coisas, por aqueles brinquedos, por aquelas situações, eles passaram. Mas que o amor, igreja, o amor que Deus tem por nós, ele é eterno. Eu sei, porque eu sei de onde ele me resgatou. Então, o que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente busque esse amor. Porque ele é eterno. Nós viveremos esse amor na eternidade com Jesus Cristo. Nós estaremos com ele, com esse amor.
A nossa infância foi de lembranças, mas o amor de Jesus Cristo naquela cruz, igreja, ele é eterno. Então é por isso que ele vem hoje aqui dizer isso para nós. Para a gente buscar mais a santificação. Para a gente buscar mais o amor. Para estar mais próximos de Deus. Através das nossas orações, dos nossos clamores, do nosso choro, de ter um coração grato a Deus, de se prostrar a Ele, de buscar aprender, de buscar se relacionar. Porque esse amor, igreja, ele vai me moldando e vai te moldando. E quando eu me comporto dessa forma, cada vez que eu me comporto dessa forma, eu vou conhecendo um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia. Vocês entendem, igreja? Esse amor, ele vai ser para a vida, para todo sempre, para a eternidade. Vocês entendem? Ninguém ama mais nós do que Deus, ninguém, igreja. Então ele vem hoje aqui para nos dizer o quê? Desenvolva esse amor. Porque o próprio Deus, o que ele fez? De que forma ele me mostrou e te mostrou na prática? Entregando o seu filho. E foi na prática que ele fez isso. E ele vem aqui hoje dizer e pedir o quê? Que a gente busque o quê? A essência do amor. E que, na verdade, a essência desse amor é renunciar à carne. Você acha que é fácil renunciar à carne, igreja? Claro que não. O que Deus vem hoje nos trazer, a igreja falou muito forte comigo, é que renunciar à carne é sair do quadrado, assim como Deus fez. Ele se despojou, você sabe, eu não preciso te falar, você conhece. Ele se despojou, ele se esvaziou, ele permitiu se encarnar. Então ele saiu do quadrado dele, ele se submeteu às leis dos homens, por esse amor, por todo o seu exemplo de vida, que foi o quê? Só de servir, de servidão, de cura, de libertação, de oração, de intercessão, de ensino, de treinamento. 3 anos e meio treinando os apóstolos. Na verdade, a essência da vida de Jesus Cristo foi o quê? Foi amor. Foi servir. E nós vamos chegando aqui em certas conclusões que o amor cristão, o amor que eu e você nós precisamos desenvolver, ele é uma escolha deliberada. Ele é uma escolha em liberdade. De quem ama. Eu e você amamos. Devemos amar e não esperar nenhum merecimento para isso. Não devemos esperar nenhum merecimento da pessoa que nós amamos. Esse é o amor cristão. É difícil isso, igreja? É difícil para mim. É difícil para nós, porque a nossa carne às vezes fala mais alto.
Então, o que o Espírito Santo de Deus vem hoje é justamente isso, para que a gente desenvolva esse amor cristão. Que a gente escolha deliberadamente, em liberdade, amar. E não buscar merecimento para isso. E para isso, eu e você, para que esse amor seja evidente na minha vida e na sua vida, nós temos que renunciar. É um amor de quê? De renúncia em liberdade. Nós temos que renunciar. Nós temos, na verdade, que ter uma mente renovada. E é isso que o Espírito Santo vem trazer para mim e para você hoje. Para que a gente renove a nossa mente. Para que a gente, em nome de Jesus Cristo, renuncie o quê? O que deve ser renunciado. Para que esse amor seja o quê? Uma verdade na minha vida e na sua vida. E Deus, Ele não deixou só na prática isso. Não foi só o exemplo do seu filho. É a palavra. Né? Ele nos deixou o quê? Na prática. De que forma esse amor deve ser. É por isso que, em nome de Jesus, esse amor não é um amor, ele é composto por vários amores, vários sentimentos, várias decisões, várias renovações de mente que eu e você precisamos ter, várias renúncias que eu e você precisamos fazer. Como, por exemplo, a primeira, quando o apóstolo diz, o amor é paciente. O amor é paciente. Aplica isso num casal, onde Deus, quando instituiu o casamento e o relacionamento, fala que nós somos uma só carne. É um andar, é um único andar, na mesma velocidade, no mesmo passo, no mesmo objetivo. É fácil? Não. Isso requer o quê? Paciência. Exige o quê, igreja? Renúncia e renovação da mente. Se não houver renúncia e renovação da mente, não há. Se quem anda rápido não andar um pouco devagar, e quem não anda devagar não andar um pouquinho rápido, não vai dar certo. Então existem certas pessoas, certos casais que precisam desenvolver mais o quê? A paciência. O apóstolo Paulo fala que o amor é bondoso, o estender a mão quando está precisando, o afagar, o compreender, o respeitar. É fácil. Exige o quê? Renúncia. De ver o outro, de enxergar o outro. Existe o que, igreja? Exige o que, perdão? Renovação de mente. O amor não é ciumento, pois o amor ele deve promover o quê? Segurança, autoestima. Exige o que, igreja? Renúncia e renovação da mente. Igreja, o amor não é orgulhoso. Não é você, não sou eu. Que a soberba fica de lado, que a arrogância fique de lado. Eu não sou o cara. É um lado também o que? A ser trabalhado nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Tudo é um conjunto do quê? Do que se chama o quê? Amor. O amor não é vaidoso. Ou seja, ele não é firmado sobre uma aparência ilusória. Ele é o quê? Real. Uma doação. Isso requer o quê, igreja? Renúncia e renovação da mente.
O amor não é grosseiro, isso está na palavra, nós acabamos de ler. O amor não é grosseiro, não é egoísta. Olha quanta coisa eu e você tem que melhorar, igreja. Ele não fica irritado. O amor não guarda mágoa. Tudo isso é um conjunto de quê? Das qualidades do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que você deve renunciar? Você que está ouvindo essa mensagem, o que você deve renunciar? No que Deus pode te ajudar para que a sua mente seja renovada? É isso que nós vamos estar orando. Porque quando o apóstolo Paulo lá falou que eu tenho uma coisa mais excelente para falar para você, ele não estava colocando em segundo plano a ceia, muito pelo contrário, ele estava falando o quê? Que Deus espera a celebração da Santa Ceia com o quê? Com esse amor. O amor de entrega, o amor de oração. Não o amor de religiosidade. Quando o apóstolo Paulo, ele diz da manifestação dos dons, amado. Oh, Jesus! Ele espera que a manifestação dos dons sejam feitas como? Com amor. Já pensou se Deus te dá esse dom de cura? Ele dá. Mas ele tem que ser acompanhado por quê? Por amor. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus espera uma igreja de Cristo com o corpo ajustado, é evidente que sim, nós sabemos, mas com o quê? Amor. Igreja de Cristo sem amor não é igreja, é clube. É como se você fosse num clube, igreja. A minha oração para que a nossa igreja, em todos os aspectos, ela tenha o quê? Amor. Só meu? Não. De todos nós. Um amor de abraço, um amor de oração, não um amor de inveja, um amor de crítica, um amor de orgulho, um amor de ciúmes, não, amor, a essência do amor. De que adianta, igreja? De que adianta um lar sem amor? De que adianta uma família sem amor? De que adianta a ceia do Senhor sem amor? De que adianta igreja sem amor? Não adianta, nós não veremos a glória de Deus. Dessa forma, eu quero terminar com a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Se você puder abrir, por favor. Hebreus 10, eu vou ler e vamos terminar porque nós vamos orar juntos como igreja. Se você pode abrir a carta em Hebreus 10, a partir do verso 19. Ela diz lá, Hebreus 10, 19, a partir de 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. Carne de Cristo é amor, é esperança. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração o quê, igreja? Sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado, filtrado,
amoroso, da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Onde, igreja? No amor e na prática das boas obras, da contribuição em amor. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Está claro aqui a palavra. Qualquer coisinha, vou sair da igreja. Não vou mais congregar, vou fazer aqui. Está claro. Não está claro aqui? Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, façamos o quê? Incentivos. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia? O dia do Senhor. Então, a cada dia que passa, igreja, eu e você temos que desenvolver mais o quê? O amor. O amor na nossa família, o amor na nossa casa, no nosso ministério, na nossa empresa, nós como igreja. É isso que vai nos fortalecer. É isso que vai fortalecer qualquer tipo de pestilência, qualquer coisa que venha dos céus que a gente não sabe ainda. Qualquer coisa que aconteça. É esse amor. Então, amados, em nome de Jesus, Deus, Jesus Cristo, vem hoje aqui nos dizer isso, que a gente deve desenvolver o quê? O amor. E nós vamos orar, igreja. Nós vamos orar pela renovação das nossas mentes e para que a gente renuncie tudo aquilo que deve ser renunciado em nome de Jesus. Todo sentimento faccioso. Desculpa. Para que a gente chegue no amor. Para que a gente chegue realmente nesse conjunto de atribuições chamado o quê? Amor. Eu estarei orando aqui em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Deixa o Espírito Santo do Senhor conduzir. Eu estarei orando, entre em concordância. Fala para o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração em tudo aquilo que você deve renunciar, que eu devo renunciar, que a minha família deve renunciar. E que haja essa renovação de mente. Amém, igreja? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse momento que o Espírito Santo do Senhor faz com que a gente ore. Eu te peço em nome de Jesus que nós sejamos mais pacientes, que a gente busque mais a sua palavra, mas que o Senhor nos dê essa paciência e que a gente renuncie em nome de Jesus, se for o caso, todo e qualquer tipo de impaciência nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus que a gente seja mais bondoso, mais misericordioso em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, que caia por terra e que a gente seja renovado em qualquer tipo de ciúmes que haja na nossa vida. Caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, que a gente seja renovada, nossa mente seja renovada nesse sentido, que haja renúncia nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus,
Que caia por terra todo tipo de qualquer orgulho. Que a nossa mente seja renovada. Pai, eu renuncio todo tipo de orgulho na minha vida. Pai, eu renuncio todo tipo de orgulho na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e renuncio todo tipo de grosseria na minha vida. Que você renuncie, igreja, todo tipo de grosseria. Que a gente renuncie todo tipo de egoísmo. Todo tipo de irritação caia por terra em nome de Jesus. Que a gente não guarde mágoa. Se tiver alguma mágoa guardada, que ela caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que haja liberação de perdão. Porque a sua palavra diz que o amor tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós só teremos isso de uma forma absolutamente sobrenatural, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Que todos aqueles que estão ouvindo e que estarão ouvindo, haja realmente uma aproximação maior, Pai, do Senhor, renunciando tudo aquilo que deve ser renunciado, para que esse amor de Cristo, ele seja exalado do nosso ser. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que os nossos lares tenham o amor de Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que as nossas empresas tenham o amor de Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que a nossa igreja tenha o amor de Cristo. Que todos nós que congregamos, que a sua igreja, ela entenda que esse amor ele é necessário. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pela ação do seu Espírito Santo, que ele que mova realmente em nome de Jesus os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.